bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luchin Eu sou Bianca Beck. e hoje a gente vai estudar os capítulos de Alma 43 ao 52. E esses capítulos são bem densos, assim, a questão de guerras e tudo mais. E a gente tem uma convidada muito especial, que eu tô muito animada pra ter ela com a gente. É a Glenda Gerber, correto? Ex- Exatamente, é isso aí. E eu vou ler aqui a introdução da Glenda para vocês conhecerem ela um pouquinho. A Glenda, ela é casada com o Bruno e mãe do Benjamin, da Agnes e do Teodoro. Ela é professora de ensino fundamental, que atualmente trabalha na área da educação especial. Nos últimos anos, ela tem participado mais ativamente das questões políticas do seu país. E, no momento, ela é pré-candidata a vereadora da cidade de Palhoça, em Santa Catarina. E eu tô muito animada, queria ser palhocense para votar na Glenda. Mas, já que não dá, né? Já que eu não sou palhocense, eu tô lá na Palhoça pra votar nela, eu dou meu apoio de outras maneiras. Mas ela também acredita que o Evangelho de Jesus Cristo é a única ferramenta que pode curar o mundo. Bem-vinda, Glenda! Ai, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar participando desse projeto tão legal aí que vocês idealizaram. E nessa minha introdução eu queria falar uma coisa que a igreja, né, é uma família. E é muito bacana a gente poder participar da família. E mesmo vocês duas estando longe aqui do Brasil, eu quero que vocês saibam que nós estamos acompanhando aí a vida de vocês, a vida da maternidade, torcendo muito por vocês. Eu, particularmente, me emociono aí em muitos momentos, mando muita energia, oro. Às vezes a gente não tem noção quantas pessoas elas estão torcendo pela gente, né? Então eu gostaria de deixar isso aqui claro, que isso acontece e na igreja, como é uma família, a gente tá ali sempre acompanhando, mesmo distante. Então, estou muito feliz por estar participando desse momento aqui com vocês duas, que são mulheres que inspiram muito, muitas mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Glenda. Obrigada, Obrigada. Glenda. Sério. Significa muito saber que tem outras pessoas, né? Às vezes a gente, como tu disse, a gente não faz ideia quem tá torcendo, quem tá orando, quem tá pensando na gente. Às vezes a gente se sente sozinho, né? Mas a gente nunca tá sozinho. Uhum. É verdade. É verdade. E sabe que o oposto é verdade, né? Porque a gente tá aqui e faz a mesma coisa pelas pessoas que estão no Brasil. Na última vez, nas últimas eleições, quando tu também, né, tava se candidatando, eu liguei para todos os meus familiares. Olha só. Aham, quem eu conhecia, Ai, eu pensava, gente, ó, presta atenção, eu tenho essa amiga, eu conheço ela, ai, e tava fazendo que campanha. linda. Olha só, que linda. Obrigada. Porque a gente tá aqui longe, a gente pensa que a gente não pode ter uma influência, né? Que a gente não vai fazer a diferença, porque a gente não pode votar, porque, né? Mas não é bem assim, tem pessoas que eu conheço, eu tenho sim poder de influência, de certa forma, né? E eu posso utilizar disso, e foi o que eu fiz. Ai, excelente. Ó, eu tive 2.225 votos. Assim, primeira campanha passou de 2.000 votos. Assim, gente, que é a voto que eu não sei de onde saiu. Agora eu tô vendo aqui, ó, Bianca. Foi Agora a eu tô Bianca, foi. descobrindo. Eu não sei, assim, se contribuiu ou não, mas eu tentei, minha parte, Contribuiu pelo sim, menos, muito. eu fiz. Mas assim, Pá. eu Muito queria bom. comentar uma coisa bem rapidinha aqui. Quando eu tava lendo, quando eu comecei a estudar esses capítulos, eu pensei, eu não sei assim se foi coincidência, se não foi, mas o fato de tu ser a convidada para esses capítulos me chamou muito a atenção, porque tem uma pegada política nesses capítulos aqui Totalmente, totalmente. que Eu não, tive, a um- gente eu não tive, tinha visto antes, sabe? eu tive o mesmo sentimento, e só quero lembrar aqui, antes de você concluir, que você lembra que o convite que eu recebi foi antes, mas eu não conseguia naquela época. Então, ó, vamos botar mais pra frente. Então, assim, ó, deu pra calhar exatamente, gente. A gente pode dizer que é coincidência, mas que não é coincidência, não, né? Hum, Exatamente. plano Foi divino. o Rasband que ensinou que não existem coincidências, né? E Uhum. eu acho que tu tá aqui por um motivo. Eu tô muito feliz mesmo. E Glenda, por onde você gostaria de começar esses Eu, muitos capítulos? olha, eu acho que a gente pode começar pelo começo, né? Uhum. Vamos começar pelo 43 ali, né?
o título vai falar sobre firmes na fé em Jesus Cristo. Então, é isso mesmo? Confere aí. É isso aí? Se eu tiver certa. Ó, o título aqui do estudo da aula do Vem Segue-me, tá? Porque eu estudei os capítulos, estudei o Vem Segue-me, que é o mesmo bloco, né? Então, essa aula vai falar sobre firmes na fé em Jesus Cristo. Então, eu quis, sim, pensar sobre essa questão de estar firme em Jesus Cristo. Até porque a ideia aqui desse projeto, das santas aqui, é a gente pensar sobre como nos aproximar de Jesus Cristo, né? Por aquilo que vocês falaram ali, maternidade, paternidade, família. Então, eu gostaria de começar com uma ideia que se arremete à minha família, aos meus pais. Que aí eu quero dar os méritos agora, começar, né? A gente tem que falar dos pais. Porque eles fizeram um trabalho muito bom dentro do que eles podiam, dentro das dificuldades que tinham, mas de se esforçar para manter os seus filhos ali firmes na fé em Jesus Cristo. E nesse primeiro capítulo aqui, o 43, me chamou muita atenção a questão da armadura. E aí me arremeteu a questão assim, da a proteção, sabe? De proteger. Nós, como pais, o que a gente faz, gente? Sim, primeiro, nosso esforço para manter nossos filhos vivos, né? Até nosso esforço diário, né? Mas mais do que isso, é a questão da proteção que a gente trabalha, tanto a proteção aqui desse mundo material, mas principalmente a proteção espiritual, né? E aí, quando chega no 43 ali, lá no 9, eu separei aqui para a gente falar desse objetivo, na verdade, os desígnios, né? E lá no 9, no 43, fala o seguinte, ó. Ora, o desígnio dos nefitas era proteger suas terras, as suas casas, suas esposas, seus filhos, para poderem defendê-los das mãos dos seus inimigos. E também conservar seus direitos e seus privilégios, sim, e também sua liberdade, para poderem adorar a Deus segundo seus objetivos. Então, durante todos esses versículos, esses capítulos que a gente vai estudar, o objetivo para mim central era esse: era manter a liberdade da família, a liberdade de adorar ao Deus e proteger, de certa maneira, né, os seus familiares. A gente protege os nossos filhos, nosso trabalho. Eu vejo que é muito, muito esse. E ali, me ajudem, gente, me ajudem aí, vamos lá, complementem, Não, vamos. eu Deixa eu gostei. falar sozinha. Não, eu ia até Vai lá, comentar. pode Tu comentar. percebeu coisas que eu percebi, assim. E, inclusive, é interessante contrastar ali a diferença, né, do objetivo do desígnio dos nefitas com o objetivo e o desígnio dos lamanitas. Porque ali no versículo 6 e 7 tem duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que Zaraena, os capitões do exército que ele nomeou foram Amalequitas e Zoramitas. E o porquê que ele nomeou eles para ser os capitães dos exércitos deles? Porque eles tinham um ódio ainda maior dos nefitas, né? E aqui no versículo 7 diz que eles tinham o objetivo de preservar o ódio que sentiam contra os nefitas, por isso que ele chamou aquelas pessoas para trabalhar com ele ali, né? E no versículo 8 diz que ele fez isso para conseguir grande poder sobre eles e também para adquirir poder sobre os nefitas. Ou seja, eles não estavam, eles realmente não tinham um motivo justo para estar guerreando, né? Eles estavam cegos pelo ódio e o que eles queriam era conseguir poder, né? Eu sinto assim que é uma pauta, uma agenda muito atual. Muito atual, assim, que a gente pode trazer para nossa vida hoje em dia. A gente vê isso acontecendo nas guerras do mundo hoje em dia. Qual que é a pauta deles? É ganhar poder, é ódio que eles estão sentindo contra outra nação, né? Com quem que eles se agrupam, com quem que eles trazem para o lado deles? Quem são as pessoas que trabalham com eles? São as pessoas que acreditam na mesma coisa, que têm o mesmo ódio, têm a mesma fome de poder, né? Eles não vão trazer ali uma pessoa que vai balancear e que vai falar, não, mas espera aí, né? Não vamos fazer isso. Não. São as pessoas que pensam da mesma forma. Então é interessante ver que
que está aqui no livro de Mórmon, uma guerra que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas que hoje em dia se repete de certa forma, e às vezes as agendas, né, são um pouco diferentes, mas é entre essa mesma dinâmica acontecendo. E aí é interessante ver ali os nefitas, né? O porquê que eles estão guerreando e que a gente se identifica às vezes com a gente, né? Com as coisas que a gente quer para nossa vida, como mães cristãs, mulheres cristãs. É isso que a gente quer proteger a nossa casa, nossa família, nossa liberdade, os nossos privilégios, a liberdade ali, a oportunidade de poder adorar a Deus, né? E eu achei muito interessante a gente estar falando sobre isso agora, porque a gente está passando pelas Olimpíadas, e recentemente a gente tem visto que tem pessoas, nas Olimpíadas, o Comitê Olímpico não permite nenhum símbolo religioso, né? Ou seja, nessa instância, a gente meio que perdeu a liberdade É religiosa. Os verdade. atletas que estão lá, eles não têm essa oportunidade. Se fala até dos atletas que, para os atletas que estão mostrando algum símbolo ou estão tentando de alguma forma exaltar a Deus no esporte deles, nas conquistas que eles estão tendo, se fala inclusive em penalidades. Uhum. Então, assim, eu considero isso uma perda da liberdade religiosa, que é algo que a gente precisa lutar para que não aconteça, para poder ter essa liberdade, né? Então, assim, é muito atual. E quando eu leio, eu penso, gente, é isso que a gente está vivendo, é isso que eu preciso proteger, sabe? Eu me sinto uma nefita ali, assim. Ai, Um não, mas é pensamento bem. Vou falar. que eu tive também trazendo uma aplicação um pouco diferente, mas assim, a aplicação na maternidade. Foi quem que eu sou às vezes como mãe? Eu sou a Lamanita nas lutas diárias com os meus filhos, sabe? Que às vezes nas batalhas diárias que a gente tem, né, educando, ensinando. Eu me torno uma Lamanita, eu quero exercer poder e pura autoridade, eu quero submeter eles ao meu, aqui entre aspas, cativeiro, né? Eu só quero que eles façam o que eu mando e ponto final, porque eu quero ser a Bambambam. Ou eu tô agindo porque eu quero defender eles, porque eu quero a liberdade deles, porque eu quero que eles cresçam, eu quero proteger e ajudar eles, né? E às vezes a mesma ação, o mesmo comportamento que a gente está tendo como pais pode vir de duas intenções diferentes. Eu posso estar, sei lá, punindo eles por alguma coisa que eles fizeram que eu não queria que eles fizessem. Mas esse punimento pode ou vir por causa do meu orgulho, porque eu tô com intenção meio lamanita, sabe? Uma intenção de puro poder. Ou a minha intenção quando eu tô dando esse punimento, essa punição ou esse castigo é porque eu quero ensinar eles que existe uma consequência negativa para aquela ação que eles tiveram e é porque eu quero proteger eles. E uma das coisas que eu notei que tem me ajudado muito, tentando ensinar o meu filho, é que tem algumas coisas que eu não quero que ele faça para eu me tornar um pouco mais nefita, às vezes é tentar explicar para ele que o que eu tô pedindo para ele não fazer é para proteção dele, ao invés de simplesmente estar dizendo só não faz isso porque eu que mando aqui, ponto final, Uhum. né? Dizer, não, olha, meu filho, eu não quero que você vá na bicicleta sem capacete, porque sabe o que pode acontecer? Você pode cair da bicicleta e bater a sua cabeça, e eu vou ficar muito triste se você bater sua cabeça, porque você vai chorar muito, pode sangrar. Eu quero proteger você. Então, acho que às vezes dá aquela razão, dá aquele sentido para eles entenderem que as nossas regras, as nossas instruções ou as consequências que a gente está dando para eles vêm de um lugar de amor, vêm de uma intenção de proteção e de carinho por eles. Essa foi a aplicação que eu pensei assim mais na questão, porque eu me vejo muitas vezes sendo aquela mãe lamanita, sabe? Tu faz porque eu mandei, ponto final, e tu fica quieto, fecha a boca, só faz, né? E eu tenho que me policiar muito com essa minha tendência lamanita. É isso que a. Só pegando dois pontos, né? A Bianca falou da Olimpíada e até eu fiz um vídeo sobre isso, porque sim, é uma restrição da liberdade religiosa, porque podia ser aberto, cada um podia ser ali depois da comemoração fazer para o Deus que acredita.
é o Jesus Cristo, faz assim para Jesus Cristo, outro vai lá, agradece é o Buda, o que seja, isso você está permitindo que as pessoas tenham liberdade de exprimir o que acreditam, da sua fé. Eu acho que não teria nenhum problema em relação a isso. Mas em contrapartida, a gente vê uma apresentação inicial de uma Olimpíada que teve ali uma relação a uma obra que faz uma referência ao momento sagrado para o cristianismo. Não vou dizer que a obra em si, do lado da Vinci, é sagrada, mas assim, a referência feita é de um momento muito sagrado. Então, tipo, então isso não tem problema. A gente meio que... É uma coisa ofensiva, assim, gente. E as pessoas, independente do que... Muita gente falou que foi defensivo, mesmo que esteja do outro lado ali, que acredita, né, que esteja ali acreditando naquele movimento. Porque é ofensivo, sim, mas isso é permitido. Agora, né? Então, só as Bem contradições que o controverso. mundo totalmente, muito controverso. E o que a Elisa falou me lembrou de uma conversa que eu tive com uma irmã da igreja mais idosa e que a minha mãe reforçou depois. Ela estava falando sobre a educação dos filhos, né? E aí eu vou pegar ali o termo lamanita e elas falaram para mim assim, olha, não bate neles, né? Uma irmã da igreja falou, ó, tu não tá batendo neles não, né? Aí eu olhei assim para ela. É porque na nossa época a gente fazia isso com os filhos, mas na verdade nós fazíamos muitas coisas para mostrar para as pessoas que nós estávamos educando, que nós estávamos ensinando. E essa fala que ela fez foi uma fala que a minha mãe reforçou também, e que hoje elas conseguem ter uma visão diferente do comportamento delas na educação. Muitas vezes, eu quero mostrar aqui para nós, para a igreja, que o meu filho ele está correto, que ele lê a escritura todo dia de manhã às 5 horas da manhã. Acorda, galera, acorda, que ele faz isso. Então, eu vou puxar isso que a Elisa falou do comportamento lamanita, talvez isso, sabe? A gente começar, talvez para, né, se encher de aqui orgulhosa, eu sou uma mãe que eu educo meu filho no caminho de Deus, assim, dessa maneira. E a gente sabe que não tem necessidade de algumas atitudes, porque são coisas que naturalmente as crianças vão observar no nosso comportamento, elas vão começar a fazer, né? E aí até, já puxando aqui, gente, lá no 19, continuando a questão da proteção, 43:19, ele vai falar sobre como é que o exército se apresentava, né? E quando os exércitos lamanitas viram que o povo de Néfe, ou seja, que Moroni preparara seu povo com couraças e com escudos nos braços, sim, e também com escudo para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas. Então, no outro versículo a gente vai ver como é que tá. Aí no 37 vai falar lá, ó, no 37, começou a matança em ambas as facções, porém foi mais terrível entre os lamanitas porque sua nudez estava exposta aos violentos golpes dos nefitas e que com suas espadas e cimitarras os feriam mortalmente, quase a cada golpe. Então, assim, ó, a gente vai ver ali na guerra que os nefitas chegavam todos protegidos, todos protegidos, cabeça, os órgãos vitais, né? A escritura vai dizer pra gente, os órgãos vitais estavam protegidos. Em contrapartida, a gente tinha lá os lamanitas, gente, só ali, negocinho, protegendo algumas coisas e tal, cimitarra, tá, flechinha, e tem até uma dessas guerras que dizem que só de olhar a proteção que eles tinham, os lamanitas já ficaram apavorados naquela situação ali. E aí, quando a gente está falando sobre essa questão da proteção aqui, da armadura espiritual, né? Aqui era uma armadura física, mas eu me remetia à questão da armadura espiritual, né? Aí eu faço o link, que aí eu pensei, tá, como é que eu ajudo os meus filhos a terem essa armadura? Como é que eu ajudo? E uma das coisas que eu fiquei pensando foi o exemplo que eu falei agora, sabe? Tem uma frase que diz assim, ó, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes, tudo bem, você vai a escritura agora, vai, a gente faz isso, né? Agora é seu momento, tal. Mas ele levantar e ver você estudando as escrituras, isso é o que pode arrastar o seu filho. Ele vê você fazendo oração com seu esposo, é o que pode arrastar o seu filho. E sabe? Então, assim, uma das coisas que a reflexão que eu fiquei assim, ó, é o meu exemplo. Como é que tá o meu exemplo como mãe, o exemplo do Bruno como pai? Como tá o nosso exemplo de família para os nossos filhos?
Porque no final o que fica é isso. Eu lembro, gente, da minha mãe estudando as escrituras, o meu pai ali de manhã cedo, sempre acordava cedo para trabalhar, lia as escrituras, ou lia uma liarrona. Essas coisas é que, sabe? É que você fica na memória. E também eu pensei aqui, depois eu quero ouvir vocês também, mas assim, ó, outra coisa que eu pensei para a gente ajudar nessa armadura espiritual é as experiências que nós temos e que nós contamos para os filhos. Compartilhar as nossas experiências. Outro dia eu ouvi o Benjamin comentando com alguém uma experiência que eu tinha contado. Não tinha nem noção que ele tinha prestado atenção naquilo, ou que ele. Eu contei, mas ele estava contando, né? Porque a minha mãe. Foi uma experiência simples, gente. A gente estava na casa de uma família de amigos, e era uma casa que tinha uma piscina. E estávamos todo mundo ali brincando, sabe como é aquela coisa? Todo mundo junto, né? E criança tem o Teodoro, o mais novinho, né? Que criança adora uma piscina. E eles saíram da piscina e eu fui dar banho, fui ajudar o Benjamin a tomar banho, trocar de roupa, e o Teodoro ficou na garagem da casa da família com algumas pessoas ali. E quando eu cheguei no banheiro, tava lá tirando a roupa do. E aí veio na minha mente assim, Teodoro. E, gente, eu só ouvi aquilo, eu saí correndo em direção à piscina. E quando eu cheguei lá, o Teodoro estava lá na beira da piscina sozinho. Ele tinha saído todo mundo lá. E eu contei essa experiência que eu falei assim, oh, o espírito que avisou, o espírito ouviu, eu fui. E isso foi uma coisa que impressionou muito o Benjamin. Aquilo para ele foi uma coisa nossa. E ele compartilhou com outra pessoa depois essa experiência. Então, assim, ó, é muito bom, porque nós temos experiências e podemos ter todos os dias. Nós temos e podemos ter todos os dias. E os nossos filhos precisam saber dessas experiências, eles precisam ouvir, porque isso fortalece muito eles. Porque nós não vamos estar com nossos filhos em todos os momentos. Vai ter aqueles momentos que eles vão estar caminhando sozinhos. E aí, se a gente já conseguiu reforçar o escudo espiritual, eles vão ter muito mais força e poder para sobrepujar ali os dados inflamados do inimigo, né, gente? Hum. Nossa, muito incrível isso, Glenda, muito legal. Inclusive, enquanto tu falava, eu pensei, nossa, eu tive uma experiência espiritual semana passada e eu não contei para minha filha, eu quero contar. Ouvindo essa, eu preciso contar para ela. Mas é interessante pensar, porque tu está falando, né, sobre proteger o escudo, né, porque às vezes eu sinto que os nossos filhos, eles não têm ideia das possibilidades de como o espírito pode te ajudar, sabe? E se você não for a pessoa que chega para eles e conta, olha, eu tive essa experiência ou aquela experiência, o espírito me ajudou assim, ou assado, eles não vão ter nem ideia. Porque eu sinto assim que como criança, eles estão num outro universo que a gente, assim, eles estão ali vivendo num mundinho, tendo experiências completamente separadas, pensando em coisas completamente diferentes. Inclusive, essa semana a gente estava indo para o templo com a Mayara, e o Eber e eu, a gente estava sentados na frente, ela estava sentada atrás, e ela terminou de ler um livro que ela estava lendo já por várias semanas, e daí ela queria começar o próximo. Eu falei, filha, dá um tempinho, tu acabou de terminar esse livro, dá aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque as histórias vão se misturar na tua cabeça, eu acho. Ela falou, ai, mami, será? Enfim, ela me ouviu e ficou 10 minutinhos parada, assim. Daí ela olhou e falou, mas, mami, que tu fica fazendo quando tu tá parada assim? O que tu fica pensando? Como é que tu consegue ficar parada pensando? Eu tô aqui pensando sobre a conta que eu preciso pagar, sobre quando eu chegar no tempo, os nomes que eu tô levando, onde é que tá a minha recomendação, já deixar ela próxima. E comecei a listar todas as coisas que eu tô pensando, sabe? Aí ela olhou pra mim e falou: Nossa, quando eu tô parada assim, geralmente eu não penso em nada. Eu escolho um ponto fixo. Nada. E aquilo me chamou tanta atenção, porque realmente a gente está vivendo em dois universos completamente diferentes, sabe? Então, a gente às vezes imagina que os nossos filhos vão estar pensando coisas similares que a gente, ou vão estar tirando conclusões similares, mas eles não estão, por causa da fase de desenvolvimento que eles estão, as experiências que eles ainda não tiveram na vida. Então, a gente serve como base realmente. A gente está ali como fundação, sabe? E por muito tempo, eu sei que os filhos, eles vão viver através do nosso testemunho. É muito importante que eles tenham experiências espirituais, com certeza.
mas sim, eles vão viver muito através da gente, do que a gente acredita. E quando eles veem a gente sendo íntegras, realmente fazendo aquilo que a gente prega, fazendo aquilo que a gente pede para eles fazerem, isso faz a diferença. Realmente, como tu disse, o exemplo arrasta e o exemplo convence e, e o exemplo ajuda eles a terem o seu próprio testemunho. Porque, como tu disse, o Benjamin está repetindo para outras testemunhas. Basicamente, ele está prestando testemunho do teu testemunho, Verdade. não Perfeito. é? Impressionou Verdade. muito o coraçãozinho dele que ele está ali contando para outras pessoas. E é assim que começa, sabe? Então, eu achei muito legal. Outra coisa que eu pensei, por exemplo, não sei vocês, mas eu agora como adulta, especialmente agora que eu tô morando aqui na casa com os meus sogros, eu começo a perceber o quão parecida eu sou com os meus pais. Quanta coisa que eu faço, tanto quanto a minha mãe, quanto com o meu pai. Que eu faço, tipo, gente, é igualzinho o que meu pai fazia, igualzinho que minha mãe, eu sou igualzinha a eles. E não é uma questão genética, necessariamente. É uma questão de convivência e Sim. de exemplo. Eu vi eles fazendo, eu acabo fazendo mesmo. A influência que eles exerceram sobre mim. Não, não sei vocês, se vocês veem isso de vocês com os pais de vocês, mas a gente se torna muito parecido com eles. E de pensar, ok, agora o que eu tô fazendo, a influência que vai ter sobre os meus filhos. Então, se eu fizer o bom, o bem, se eu der bons exemplos, os meus filhos, a probabilidade de eles fazerem isso, o mesmo é muito grande, né? E o mesmo pro exemplo negativo. Então, eu só tive esse pensamento de quão Eu, parecida eu tenho me tornado. eu sou prova de que não é genética, porque eu adotei a minha filha com 9 anos e hoje em dia, faz 2 anos que a gente é família. Tem coisas que ela fala que é idêntica, assim, às minhas falas. Ou tem coisas que ela faz que é exatamente o que o Weber Júnior faz. É realmente a influência, é o meio que você convive. Claro, a genética vai ter uma parte ali no comportamento dela, com certeza, né? Na verdade, se chama epigenética. Quem quer aprender mais sobre isso é muito interessante. Mas eu vejo isso constantemente. Eu penso, isso que a Mayara tá fazendo é porque ela aprendeu comigo, eu consigo ver nitidamente. Um outro pensamento que eu tive vindo aqui desse capítulo de vários capítulos, de todos esses capítulos, eu escrevi aqui, não é sobre quantidade, é qualidade. Porque tu falou da armadura, né, Glenda? Aqui no versículo 51 do capítulo 43, fala assim: Ora, os lamanitas eram mais numerosos, sim, mais que o dobro dos nefitas. Então aqui tem várias batalhas, né, que acontecem. Uhum. E com frequência, a maioria dessas batalhas, os lamanitas estão em maior número do que os nefitas. E eu imagino eles chegam lá achando que eles são os bambambam, né? Que eles são os bem bons, porque a gente tem mais pessoas, a gente vai matar eles num instantinho. Mas o que as escrituras mostram é a importância dessa armadura, a importância da preparação, a importância da proteção e de todo esse esforço que os nefitas colocaram e o esforço que Moroni colocou em preparar eles. E no capítulo 45, por exemplo, uma das coisas que ele colocou como esforço espiritual, fala assim: sim, jejuaram e oraram muito e adoraram a Deus com grande alegria. Isso depois que eles vencem. Desculpa, eu marquei lá, mas tem mais pra frente também fala que Moroni ele se focou em preparar as pessoas espiritualmente. Aqui no capítulo 48, versículo 7, ele diz: Ora, aconteceu que enquanto Amalequias havia assim, por meio de fraude e engano, obtido poder, Moroni, por sua vez, estivera preparando o espírito do povo para ser fiel ao Senhor seu Deus. Sim, ele estivera reforçando os exércitos dos nefitas e construindo pequenos fortes, ou seja, lugares de refúgio, levantando parapeitos de terra ao redor de seus exércitos e também levantando muros de pedra à sua volta, ao redor de suas cidades e das fronteiras de suas terras. Sim, ao redor de toda a terra. Então, eu só estava pensando nisso, né? Que às vezes até as coisas que a gente faz, o que importa não é necessariamente a quantidade, mas a qualidade.
voltando a coisas que a gente comenta em outros episódios, né? A leitura da escritura. Não precisa ser um capítulo inteiro, se tu, né? Sei lá, é um caos na tua família, com as tuas crianças. E aí tu acaba não lendo porque um capítulo é muita coisa, né? O importante é a qualidade e a consistência. E você ser constante. Que seja um versículo, mas que todo dia você lê um versículo, o impacto que isso vai ser muito maior do que se você, uma vez por semana, só tentar ler, tipo, o livro de Mormon inteiro. E tem várias outras aplicações com isso, mas eu achei muito interessante esse pensamento de que às vezes eu foco muito em querer ter muita coisa, né? Ou às vezes até com atividades espirituais. Parece que, tipo, eu tenho que fazer coisas mirabolantes e muito grandes e tal, quando na verdade as coisas pequenas vão ser o que vão criar a armadura verdadeira para os meus filhos para o futuro. Uhum. Então, o que vocês comentaram ali no início, lembrei o que já cantou Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é isso aí, né, gente? E nós vamos ver muitas coisas, né? E o mais legal é que a gente pode consertar algumas coisas que a gente achou que não estava tão bom, e a gente vai lá e vai fazer diferente. É isso que é bem bacana. Isso que a Elisa falou, eu penso muito assim, essa preparação espiritual do povo era o que fazia diferença, gente. Vamos lá, era o que fazia diferença. Tanto que é assim, ó, essa preparação espiritual trazia o principal, que era a revelação. Então, Moroni, ele era um capitão diferente, porque ele tinha a revelação de Deus. E aí, acha que a couraça, que essa proteção veio da onde, as ideias? Tanto que a gente vai ver ali que, em uma daquelas guerras, o capitão do Lamanitas fala assim, não, eu não acredito que é por causa do teu Deus, eu acredito que é porque vocês mesmos, pela sua própria força, vocês são fortes, conseguiram, são espertos, colocavam sempre no braço da carne os Lamanitas, né? Se eles vencessem é porque eles venceram, eles eram bons. Ao contrário dos nefitas, se nós vencemos é porque Deus, ele cumpriu aquela promessa de que se cumprir os mandamentos, vai ser protegido e tudo mais. Então, essa revelação, a preparação espiritual que eles tinham era o que fazia diferença, né? Porque aí a preparação espiritual traz revelação e eles começavam a fazer coisas de outro mundo. A gente vai ver nos capítulos, acho que é o 50, né? A fortificação que é feito e faz um esforço, coloca a viga, faz um negócio gigante, a preparação. Pensem assim, gente, eram coisas que pessoas não tinham pensado ainda naquela época. Como é que eles sabiam disso? Vocês entendem? Eles estavam muito à frente do tempo deles, eles estavam fazendo ali, era uma engenharia, né, que hoje a gente sabe por, né, tecnologia, eles já estavam fazendo naquela época. E aquilo ali é a preparação que eles tinham, revelação de Deus. Então, o grande diferencial disso, como a Elisa falou, era que eles tinham toda essa preparação, né? E aí, quando chegava na guerra, para se proteger, para proteger a sua liberdade, eles estavam muito mais à frente do que os inimigos, né, gente? Quando eu estava lendo essa parte, Glenda, o que me chamou a atenção foi pensar no líder, realmente, na pessoa que tava ali guiando esse povo. Quem são os nossos líderes? Quem nós estamos deixando nos liderar? Porque hoje em dia tu pode até escolher, né? Tu pode deixar que o profeta seja um líder na tua vida, né? Mas tu pode também deixar que o influenciador Bambambam Bam Bam lá do YouTube seja um líder na tua vida. Não sei, a gente meio que pode fazer essa escolha no mundo que a gente vive hoje, sabe? Mas também pensei sobre quais são os líderes que eu tô escolhendo. Ultimamente eu tô muito mais, nos últimos anos eu tô muito mais ligada nessa questão política, assim. E aqui na nossa região, até mesmo na parte do condado, quem são os líderes? Até mesmo o grupo de pessoas que toma decisões para as escolas. Quem são essas pessoas? Porque eles são líderes votados, né? Você vota nas pessoas que vão fazer escolhas para as escolas públicas aqui. Eles que vão definir qual vai ser o orçamento do ano, Ah, coisas sim. assim. Então a gente tem estado muito ligado nisso. Assim, eu quero saber quem é que vai estar lá, quem é que vai poder
no futuro influenciar a minha filha? Quem são as pessoas que estão nesse grupo de pessoas ali, que vão escolher o currículo, coisas assim, sabe? Eu acho isso muito importante. É interessante ver que Moroni, ele era o tipo de líder que ele estava tanto ligado nos acontecimentos físicos ali, na parte secular, quanto buscando ao Senhor. No versículo 23 do capítulo 43 diz assim: Moroni enviou espias ao deserto para vigiar seu acampamento. E Moroni também, tendo conhecimento das profecias de Alma, enviou-lhe alguns homens, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor aonde os exércitos dos nefitas deveriam ir a fim de defenderem-se dos lamanitas. E é esse tipo de líder que a gente precisa, né? A gente precisa de líderes que estão buscando ao Senhor, que estão buscando inspiração, porque é isso que faz toda a diferença. E é esse tipo de líder que a gente precisa ser. A gente precisa estar, sim, ligado no que está acontecendo no mundo, ter os nossos espias, né? O nosso olhinho ali, sabendo o que é que está acontecendo, mas também está buscando ao Senhor, buscando inspiração, buscando revelação, que é aquilo que o Pai Celestial nos ensina, né? A gente tem as nossas faculdades mentais, nosso conhecimento, nossa habilidade, a gente precisa usar isso, que é o que Moroni fazia, né? Inclusive ali com os estratagemas de guerra, que ele foi muito inteligente na forma como aonde ele mandava o exército, né? E como, aliás, como o exército se apresentava, mas daí o conhecimento da onde mandar o exército, nesse caso aqui, veio do Senhor, né? Então, ele não foi orgulhoso, porque com certeza ele era uma pessoa muito inteligente. Ele poderia só ter dito: eu acho que essa estratégia aqui vai ser boa, não preciso buscar o Senhor. Né? Eu sou experiente, eu sei o que eu estou fazendo, eu entendo de guerra, mas não, ele ainda assim buscava o Senhor. E é isso que faz a diferença, é quando a gente une a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa habilidade com o Senhor. A gente fala aqui, Pai Celestial, eu te entrego tudo que eu tenho, a minha habilidade, a minha inteligência, magnifica, me ajuda, consagra isso para o meu benefício, para o benefício da minha família, das pessoas ao meu redor. E eu acho que é isso que Moroni estava fazendo, né? Tava deixando que o pai. Eu me sinto muito. Gente, eu me sinto muito crente falando isso, mas o sentimento que eu tenho, assim, é que ele tava, tipo, entregando aquilo que ele sabia para Deus e falou: faz um trabalho aí. Faz um milagre em mim. Não, mas é verdade, é o que eu sinto, sabe? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu adoro essas músicas, tá? Eu também. Falando de Moroni, tipo, Moroni é o cara, né? Acho muito legal. Pra ser bem honesta, porque a gente tava preparando pra esse episódio, era com a Glenda. E toda vez que falava de Moroni, eu pensava, cara, é a Glenda. Tipo, é essa pessoa líder que inspira, sabe? E quero ler esses versículos que são famosos, que descrevem Moroni. E quando eu estava lendo, eu pensei na Glenda, mas eu acho que pode se aplicar também para muitos líderes e pessoas e o que nós queremos nos tornar como líderes e como influência na vida de outros. Falar que Moroni era um homem e a gente pode trocar por uma mulher, né? Ou uma mãe. Era um homem forte e poderoso. E ele era um homem de perfeita compreensão. Sim, vou trocar aqui para mulher, tá bom? Uma mulher forte e poderosa. Uma mulher de perfeita compreensão. Sim, uma mulher que não tinha prazer no derramamento de sangue. Uma mulher cuja alma se regozijava com a liberdade e a independência de seu país e com a libertação de seus irmãos da servidão e do cativeiro. Sim, uma mulher cujo coração transbordava de gratidão a seu Deus, pelos muitos privilégios e bênçãos que concedia a seu povo. Uma mulher que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança do povo. No caso, a gente pode falar também da nossa família. Sim, e era uma mulher firme na fé em Cristo, e havia prestado juramento de defender seu povo, seus direitos e seu país e sua religião, mesmo com a própria vida. E eu pensei na Glenda porque a questão política, né, que a Glenda está envolvida, mas eu vejo a família dela e o quanto trabalho, o quanto a dedicação ela coloca na família dela, e eu penso, pô, eu quero ser assim também.
Eu quero ser esse tipo de mulher que tem uma influência na minha família, nos meus filhos, mas também na minha comunidade, nas pessoas ao meu redor, e ter um coração justo que fala, não se alegra com um derramamento de sangue e que tá focado em Deus, firme na fé em Cristo. Eu acho isso, Moroni. E aí, o versículo 17. Sim, em verdade vos digo que se todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. É incrível. Lindo, né? Quero Não, ser como Moroni é top. Moroni. Ó, aqui até assim, sem palavras, né? Você falou assim, me lembrei da Glenda, gente, olha, tô assim, ó, me sinto assim tão pequena ainda dentro de tanta coisa que a gente tem que fazer, mas eu penso que que a Bianca falou sobre líderes, eu acredito que seja natural o ser humano. Nós precisamos e gostamos de liderança, ser liderado, de ter pessoas que comandam. A gente gosta disso. E hoje o mundo apresenta muitos. E uma grande maioria que não vai servir para muita coisa. Assim, aquilo que se precisa. Mas é a realidade. É o que a gente está vendo hoje. E aí, muitas vezes, nós nos sentimos também inadequados para sermos líderes. Ah, mas não, mas eu aqui. Não. Mas você, na sua família, colocando algumas coisas que você faz diferente, já faz uma diferença. Aquilo que a gente falou, você está influenciando e não tem a noção do quanto você influencia. Eu tomei uma decisão de me expor um pouco mais, né? Então eu tive que refletir muito, né? Pensei, porque desde a adolescência eu já tinha assim esse viés político de, não, isso não tá certo. Olha no Brasil, olha quanta corrupção, olha isso, olha isso. Então eu tava lá, tinha uma manifestação, tava a Glenda lá, nem sabia o que estava acontecendo muito bem, mas a Glenda tava lá porque eu tô lutando pelo meu país. Você vai, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo e eu fui me entender como que funciona a política, como é que funcionam as coisas, como é que funciona a economia. Eu fui estudar, gente. E aí eu entendi, eu consegui encontrar uma ideia política que se aproxima do que eu sempre acreditei. E quando eu descobri, eu falei, gente, era isso, olha aqui. Porque eu sei que foi assim, ó, foram anos que eu tinha que montar como se fosse um quebra-cabeça, para poder entender. Quando eu entendi, eu falei, é isso daqui. Eu falei, eu vou para política por quê? Porque eu acredito que eu posso influenciar pessoas. Durante a minha adolescência, eu sempre ouvi, ó, você é membro da igreja, você tem que ser um bom exemplo. E eu, na adolescência, como é que é, né? Tem que ser exemplo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas eu fazia. Eu obedecia. E eu fui ficando mais madura e eu fui entendendo como isso era importante. E chegou uma hora que eu agradeci muito porque eu fui uma jovem que obedeci aquilo que às vezes eu nem entendi o que era. E aí, quando eu fui entrar na política, eu falei bem assim: olha, durante todo o processo da minha vida, eu trabalhei para ser um bom exemplo. E a política precisa de bons exemplos. Demais, porque os nossos exemplos no Brasil são péssimos. O brasileiro, ele não gosta de política, ele não entende política porque não existe um instrumento de ensinar na escola, não existe isso no Brasil. Então a gente se forma sem entender política, essa é a realidade. Os exemplos políticos que nós temos na televisão é só corrupção, é só mau uso do dinheiro público. Então as pessoas se afastaram cada vez mais, deixando ali um ambiente que é o ambiente que a gente vê nas escrituras, gente. É poder, dinheiro e influência. As pessoas que entram na política hoje, elas estão ali, que nem a Malequias ali, elas querem poder. E é um sistema criado para eles se manterem lá. Fazem de tudo, como a gente vê aqui, ali toda a estratégia que a gente vai ver, a Maliquias lá faz uma estratégia para poder matar o rei e virar rei, a gente vê isso claramente, sabe? Não é um lugar assim agradável, ali a gente vê essas três, eu sempre brinco que é a tríade, né? Essas três coisas ali operando. Então, e eu sempre tive consciência assim, eu quero entrar limpa e sair limpa.
Eu não posso envergonhar a minha família, eu não posso envergonhar as pessoas da igreja que vão me apoiar, e o nome que eu carrego quando me batizei é um nome que eu não posso envergonhar jamais. Vocês entendem, gente? É uma responsabilidade muito grande, sabe? E eu entendo que eu me cobro isso, porque eu tô, querendo ou não, levando o nome de Cristo para mais pessoas. A política é um lugar onde você pode ajudar a vida das pessoas numa escala muito maior. Só que quem está lá hoje não está preocupado com isso. Ganância, poder, dinheiro, influência. E a gente tem pessoas sofrendo por isso. E aí, eu vou entrar com a questão política, mas ali tem a Glenda, que é membro da igreja, que é uma pessoa que a sua vida toda se esforçou para cumprir os mandamentos que ela aprendeu. E, de alguma maneira, eu vou estar influenciando pessoas também a chegarem mais a Cristo. Sabe? Eu penso muito nisso. E eu oro para, se for da vontade do Senhor, eu conseguir um cargo público, porque assim, a minha ideia sempre foi, gente, eu ser um instrumento para poder ajudar o meu país politicamente, para a gente ser livre, essa é a ideia, é o estandarte ali, essa é a minha ideia. Se o Senhor quiser permitir que eu consiga um cargo público ali, beleza, eu vou estar lá, eu vou trabalhar, mas a minha ideia principal é poder ajudar, é poder conscientizar pessoas de que a política pode ter pessoas boas, de que pode ser um lugar diferente e dentro disso trabalhar para que a gente possa ter um país melhor, para que a gente possa ter uma nação. Vocês hoje estão num país que não é perfeito, mas tem muitas coisas muito boas e que a gente poderia ter no nosso país aqui, mas não tem porque não há vontade política, sabe? Então, nós precisamos começar a trabalhar, precisamos amadurecer o povo para poder a gente chegar a ser como países bem desenvolvidos, países, né, muito bons. Mas, dentro disso, eu vou entrar no ambiente, já estou no ambiente, né? A gente teve agora um grupo que a gente teve que reunir, e nas últimas semanas não foi muito fácil. Estávamos organizando pessoas aqui, e sempre tem pessoas que entram ali mas querem trazer práticas ruins da política ruim. Então, eu vou ter todo o tempo isso. Eu vou participar disso. E gente, eu oro para que o Senhor me mantenha assim, me conserve humilde, para que Ele não enche o meu coração de orgulho, para que Ele não faça com que eu tenha, mantenha o meu, não tenha um ego alto que me torne uma pessoa soberba. Sabe, gente? Eu me policio muito nisso. Porque, primeiro, que eu não sou assim, mas as pessoas se transformam. O ambiente, lembra que a gente falou do ambiente? O ambiente transforma as pessoas. E eu olho para o lado e eu vejo muita gente se transformando. Eu vejo muita gente entrando, fazendo uma fala, e daqui a pouco a pessoa já não fala mais aquilo, sabe? Então, eu oro muito, sabe? Eu oro muito para que o Senhor me mantenha firme no meu propósito, não me deixe aí, não me deixe, que eu não possa me distrair, que eu não me distraia no meio do caminho, sabe? Que eu fique firme. É olhar para um ponto, gente, eu tenho que seguir reto nesse caminho, sabe? Eu não quero me distrair. Mas é isso. Me Eu ajudem, me tenho... ajudem. Glenda, eu me arrepiei quando tu estava falando. Eu, assim, foi... Sério, foi muito, muito forte para mim, assim. E esse objetivo que tu tem me lembrou do que quando eles estão batalhando aqui, que os nefitas começam a ficar abatidos, né? Como tu tá nesse meio, e eu acho que vai ter momentos que tu vai se sentir abatida também, né? Essas preocupações que tu compartilhou, eu acho que elas são muito naturais, normais e que vão acontecer com certeza, né? Talvez ainda mais no futuro, né? Mas daí, eu lembrei quando estava falando de algo que Moroni fez para ajudar o povo quando eles estavam tendo dificuldade. Fica no versículo 48 do capítulo 43. E diz assim: E aconteceu, tá falando sobre o povo nefita aqui. E aconteceu que quando viram a ferocidade e a ira dos lamanitas, ou no teu caso, né? Talvez quando você vê a corrupção,
Quando você vê as dificuldades que tu vai estar enfrentando, né? Os homens de Moroni quiseram recuar e fugir deles. E Moroni, percebendo seu intento, enviou-lhes mensagens que lhe inspiraram o coração com estes pensamentos. Sim, pensamentos sobre suas terras, sobre sua liberdade, sim, sua libertação do cativeiro. E aconteceu que eles voltaram a atacar os lamanitas e clamaram a uma só voz ao Senhor seu Deus por sua liberdade e sua libertação do cativeiro. E quando eu li isso, eu pensei que o Moroni que ele fez ali foi ajudar os nefitas a manterem o foco. E, e é isso, é sobre isso, é sobre você encontrar formas de manter o foco. É encontrar mensagens, pessoas que vão te ajudar a manter esse foco, que vão te lembrar quando tu estiver fraca, quando tu estiver se sentindo, né, com vontade de recuar e fugir. Sair correndo, onde é que foi que eu me enfiei, né? De ter pessoas ao teu redor que falam, Glenda, lembra do porquê que tu tá aí? Lembra quem é que tu serve, né? Tu pode buscar a Deus, pode clamar a Deus, e ele vai te dar a força necessária para te continuar, porque eu sei que esse é um trabalho muito importante, necessário. E eu sei que Deus vai estar do teu lado. E se for necessário, a gente vai estar lá, vai ser as pessoas ainda para estar ali no teu suporte, para dizer, lembra, Glenda? Lembra quando tu apareceu lá no podcast, tu falou sobre os teus objetivos? Aquela mesma pessoa, e tu serve aquele mesmo Deus, né? É, então, eu gostei muito desse lembrete. De novo, né? Ver nas escrituras as coisas que a gente vive hoje, sabe? Assim, para mim, às vezes eu não consigo nem compreender como que esses registros escritos há tantos anos conseguem ter essa aplicação tão atual. É incrível. Ah, é ótimo mesmo. Ai, mas obrigada, mas assim, ó, eu espero que vocês sejam as duas já estão convocadas para me lembrarem, para me fortalecer aí, para me ajudar. Quando tiver Ai, difícil, liga pra nós. Uhum. hã? Quando tiver Oi? difícil, liga pra nós. Ai, pode deixar, vou ligar sim. A gente vai precisar bastante. É. É, e quando você estava falando, uma das coisas que eu lembrei também é a questão da. A gente está falando aqui, falando de maternidade, trazendo para a maternidade da família, né? Porque quando a gente vai para a política, a gente vai dedicar bastante tempo. Eu estou dedicando agora bastante tempo para a campanha, vou dedicar bastante tempo na campanha. E depois ganhando bastante tempo no serviço, né, da comunidade. E uma das coisas que eu tinha em mente era que eu não podia faltar aqui na família. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente, mas é uma preocupação que a gente sempre tem, que eu tenho, assim, que eu não posso faltar. Então, eu penso também em estratégias de como que eles podem estar comigo, né? Porque eu quero que eles estejam sempre comigo, assim, em todos os lugares. Eu vou visitar uma comunidade lá, mas eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles vejam o trabalho, porque na igreja nós já participamos muito disso. A gente viu os serviços voluntários, a gente estava com os nossos pais participando, ou um projeto de serviço na casa do irmão. É como se fosse a continuação do que a gente já vive aqui dentro da igreja, entende? Então eu quero que, não vou deixar, eu vou para um lugar tal, fiquem em algum lugar, ou com uma pessoa, alguém para cuidar. Não, eu quero que eles estejam comigo. E eu lembro que na última eleição, 2022, eles eram menores, né? O Teodoro tinha 2 anos, então, mas eu trabalhava muito para tê-los comigo ali. E a minha campanha era campanha de mãe, gente. Tava acontecendo a campanha, mas o Teodoro tinha que ir no dentista. Então tava eu lá, né, os meu bottom, meu tal, e indo levar o Teodoro no dentista e tal, e fazendo stories, ó, estamos aqui. E o Teodoro falando meu número de campanha. E as crianças me ajudando, né? As crianças me ajudando a pensar, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles entrarem comigo ali junto, uma coisa de família, sabe, gente? Porque precisa muito, assim, a família tá unida para te dar um suporte. Precisa. E eu consegui, fiquei pensando, eu quero fazer um jingle. Gente, eu fui pro estúdio e a família foi lá cantar comigo. Assim, uma coisa que eu nem imaginava.
Mas foi um momento que apareceu, eu falei, já sei, vou fazer um jingle, mas vou lá cantar e eles vão cantar comigo. Tava todo mundo lá, botaram o microfone, fomos pro estúdio e cantaram. Então eu sempre procurei ter momentos de tê-los junto comigo, então vai ser diferente esse ano. E assim, a parceria, assim, Bruno, excepcional. Bruno pegou férias. Ele pegou férias em setembro, foi comigo pra Sinaleira, foi entregar Santinho comigo. Esse ano ele pegou férias de novo, vai estar lá. Férias dele é E, gente, trabalhar. as férias é trabalhar, a gente pega férias para trabalhar, é isso aí. Mas assim, ó, é muito gostoso isso, sabe? E eu quero sempre manter isso, eu quero sempre mantê-los ali comigo, me auxiliando, ajudando, vendo como é que funciona, vendo essas questões de estar na comunidade, de ajudar na comunidade, porque é, depois eu fui entender que eu lia isso na igreja há muito tempo. Ah, ajuda não sei o que na comunidade, na comunidade. Eu também não fazia muito sentido. E hoje faz todo sentido aquilo que a igreja, já os profetas, os apóstolos estavam falando isso há muitos anos atrás, sabe? De você estar ali na comunidade participando. Como a Bianca falou, o que está acontecendo aqui na escola? Será que eu posso participar aqui desse conselho, né? Quais são os projetos sociais que tem na minha comunidade que eu poderia participar, né? Então, tudo isso a gente pode se empenhar, a gente pode colocar a família, pode colocar os filhos ali, né? Nos ajudando aí nessas questões. Acho muito legal que você trouxe o negócio da família. Uhum. Uhum. E eu acho que é isso que as pessoas precisam ver dos políticos, né? Que, tipo, a visão que tu tem, o tipo de vida que tu tem. Que é gente como a gente, e que tá interessado e preocupado com as mesmas coisas que a gente tá. Muito legal. É isso aí, é isso que eu pretendo levar, gente. Levar todo. Ser um exemplo, que as pessoas saibam também que a luz não é minha, né? Eu tô refletindo a luz de alguém muito maior, de um ser gigante, né? Que precisa ser conhecido, que precisa ter o seu evangelho conhecido. Então é isso que eu quero representar. Eu quero ser um espelhinho ali que reflete a luz de Jesus Cristo. Levantar, como o Moroni fez, o estandarte, escrever ali, que é pela liberdade, liberdade da minha família, liberdade dos meus filhos, dos nossos filhos, um futuro melhor para os nossos filhos, né? A nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de adorar o nosso Deus. Então, nesses últimos tempos, é isso que eu tenho me dedicado. Dentro do que eu posso, das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, ser ali uma luzinha que possa ajudar outras pessoas a encontrarem a Jesus Cristo.